Que legal. Muito bom. Antes da gente aprofundar mais nisso, eu queria ouvir, na verdade, um pouco de antes. Você estava comentando Bora. da tua história, Sim. que um pouquinho que você falou, eu falei, caramba, foi... Você viveu algo muito, tipo assim... Uma escassez muito grande. Mas Muito, muito. Você sabe que quem vê a gente assim, Medina, as pessoas me olham hoje e falam assim, esse cara veio de berço rico, né? Veio de uma família rica, veio de uma família bem-sucedida, é certeza, absoluta. Né? Mas quem olha palco muitas vezes não está olhando os bastidores, né? Uhum. O meu bastidor foi foi mais de 15 anos de muita batalha mesmo, muita resiliência para começar a conseguir construir um resultado exponencial. Os meus pais, eu nasci na zona norte de São Paulo, num bairro na ZN, e gosto demais, tenho amigos até hoje lá e tudo mais. Eu nasci num bairro muito simples na ZN, moramos ali na Vila Nova Cachoeirinha, que é um bairro super simples, tínhamos 2 cômodos na casa, quando chovia em casa, chovia mais dentro de casa do que fora de casa. Morávamos muro ali com uma tia, tinha muita confusão por questões de alcoolismo no lado da minha tia, dos meus tios, por conta de crenças religiosas, então tinha muita confusão, e com 7 para 8 anos minha madrinha nos emprestou uma casa pra gente se mudar dali. Eu me lembro que quem doava em casa pra gente comer pra gente comer, eu e minha irmã, era minha madrinha. Por quê? E quando não eram os meus avós. Meu pai ficou 7 anos trancado num quarto com depressão. Meu pai não conseguia sair do quarto. Minha mãe, ela cuidava de mim e da minha irmã. E minha mãe não conseguia trabalhar, não podia trabalhar, porque o desespero dela era o meu pai se suicidar, ou meu pai fazer alguma coisa errada. Então ela cuidava de mim e da minha irmã. E meus avós davam cesta básica, ou minha madrinha dava cesta básica em casa. Então eu me lembro, eu costumo dizer que meu avô chegava em casa, ele falava assim, Pepo, hoje tem limonada. Ele me chamava de Pepo. E a limonada era água com limão e arroz com limão. Então assim, a grande maioria das vezes, o que nós tínhamos para comer era arroz com limão. A grande maioria das vezes. E a gente cresceu dentro desse cenário. Só que quando você é criança, esse cenário para você não tem problema nenhum. Porque criança só quer a atenção do pai e da mãe. É a sua realidade, né? Não tá nem aí, a criança não liga para isso. Só que a nossa mentalidade é formada até os 12 anos de idade, a gente forma as programações mentais de um jovem, de um adulto, até os 12 anos. Então aquilo ajudou a formar a minha programação mental era uma programação sempre de escassez, muita escassez. Porque eu fui formado na escassez, fui formado nesse cenário, o contexto era esse. Os meus primos, vários dos meus primos foram mortos, assassinados com menos dos 20 anos de idade, porque foram envolvidos em tráfico de drogas. Eu tive tios que morreram em drogas. Então, a probabilidade de dar certo da minha vida, da minha família, digamos, da minha irmã, assim, era muito rara. Era um milagre. Era um milagre. Só que com 8 para 9 anos, a minha madrinha emprestou uma casa pra gente morar. Falou, quero que vocês mudam para nossa casa. E a gente se mudou para um bairro um pouco melhor. Eu me lembro que a gente chegou na casa, não tinha móveis, porque a gente não tinha dinheiro para comprar móveis. Tinha um sofá, que a gente trouxe da outra casa, uma televisão quadradona ali, e colchões no chão, e fomos morar no Jardim São Paulo, que era um bairro um pouco melhor. Só que, por incrível que pareça, aquele bairro era um pouco melhor, e as crianças daquele bairro, os jovens, eles já eram diferentes. Por que diferente? Não tinha não tinha assassinato no bairro, não tinha drogas mais no bairro. Era uma atmosfera diferente. Eu senti no bairro uma atmosfera diferente. E eu me lembro que nas poucas semanas, a gente jogava futebol ali na frente de casa. E aí, todos os dias, quando tinha futebol na rua, esses amigos iam comer sanduíche na padaria. E eles, vamos comer um x-salada. E toda vez tinha um x-salada. E a minha vontade era comer x-salada com os caras na padaria. Só que toda vez que eu chegava em casa para pedir pra minha mãe, eu tô indo na padaria, minha mãe contava as moedas, filho, não tem condições hoje. E eu fiquei meses nessa jornada de não ter condições, porque o meu pai trabalhava, às vezes não trabalhava. Às vezes ficava mal de novo, não trabalhava. Então a gente ficou nessa vida até quase praticamente os meus 9 anos de idade. Eu me lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu entrei em casa, aí chegou um momento que eu falei pros meus amigos que eu não gostava mais de salada. Eu falei, cara, eu não gosto. Não gosto. Pô, vamos lá. Eu falei, cara, não gosto, vamos lá. E tipo, eu falava que ia só pra agradar vocês, eu não gosto. E eu entrava em casa e não comia o x-salada e virou comum pra mim. Porque toda vez que você chega num momento em que você quer muito algo e que você não consegue aquele algo e você desiste daquele algo, se torna comum você não acessar aquilo. Então pra mim era comum não acessar aquilo. Só que chegou um dia que eu cheguei em casa... Não consigo, nem tento. Não consigo, não tento. Então, já que eu não tento, automaticamente... Nunca vai conseguir. Nunca vou conseguir. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, minha mãe contando as moedas assim,
E minha mãe chorando, emocionada, falou assim, ó, hoje dá pra você ir comer um x-salada. E eu peguei a bicicletinha que eu tinha, uma bicicletinha cinza, que era do que o meu primo tinha dado pra mim, bicicletinha que ele tinha usado, e eu cheguei na padaria como útil, falei, cara, hoje me deu vontade de comer salada. Os caras, mas você não gosta de salada? Não, mas hoje me deu vontade. E foi Hoje eu quero. Hoje eu quero. E foi o x-salada, tipo, eu peguei x-salada com um Guaraná Antártica pequenininho, foi o x-salada mais gostoso da minha vida. E aquilo me marcou, porque pouco tempo depois a gente foi embora para Caraguá, a gente ficou morando ali 1 ano e pouco, fui para Caraguatatuba, meu pai voltou a trabalhar de fato, e aí a gente começou a se estabelecer e tudo mais, não tinha uma vida próspera, mas tinha uma vida que ele já conseguia colocar alimento em casa. Tinha uma dignidade. Tinha uma dignidade ali. A gente ele comprou uma bicicletinha para eu ir para a escola de bicicleta, já tinha uma dignidade ali na mesa. Só que eu nunca questionei isso. Só que com 18 para 19, com 14 anos, eu comecei a questionar o seguinte. Os meus amigos tinham um bugzinho. Uhum. Tipo, na época era R$300 um bug. Aí eu pedia pro meu pai, filho, não consigo. Aí outros tinham uma Honda Bis. Pai, não consigo. Eu me lembro que meu pai uma vez fez um consórcio de Honda Bis, pagou lá 18 prestações, e aí não conseguiu pagar algumas e perdeu tudo, e, enfim. Coisas simples, mas que eu fui crescendo nesse contexto. Quando eu completei 17 para 18 anos, eu comecei a criar uma revolta dentro de mim. Mas qual que era a revolta? A revolta de ver pessoas sendo abençoadas, e a gente não podendo ter nunca. Uhum. Então, assim, eu estudava numa escola particular porque eu tinha bolsa, que eu jogava futebol. Até então não tinha envolvimento com igreja? Não tinha, zero. Não tinha, zero envolvimento com igreja. Eu cresci, aos 7 anos de idade, meu pai, por mais que ele ficava mal no quarto, meu pai, ele era de centro, e ele recebia santos e tudo mais. Aos 7 anos de idade, eu fui apresentado no centro como se fosse assim, ó, fui apresentado. Uhum. Com 9 anos eu fui apresentado na igreja católica. E aí com meus 20 e poucos anos de idade, 22 anos, eu aceitei Jesus e conheci Jesus, com um amigo me apresentou. Com 18 para 19 eu vim para São Paulo para mudar a vida dos meus pais. Falei, vou embora. Eu fiz 2 meses de faculdade de administração, tranquei, falei, não, eu vou embora, não vou. E eu me lembro que eu fiz uma malinha, não tinha mala, fiz uma mochila. Aí um amigo de Joanópolis falou, ó, tem uma amiga que tem um quarto, ela vai colocar 2 colchões e a gente não precisa pagar aluguel, vamos morar lá com ela. E a gente foi para São Paulo para morar, de favor, na casa dessa moça, eu nem conhecia essa moça. E quando eu cheguei em São Paulo, eu me lembro que eu falei para meus pais, eu tô indo e eu só volto para cá para buscar vocês, e o dia que eu puder dar uma vida digna para vocês. Legal que você já tinha a mentalidade de eu quero ajudar eles, eu quero... Uhum. Quando eu vim para São Paulo... Era o seu objetivo. Eu não vim com o objetivo de eu quero ficar rico, mudar minha vida. Quando eu vim para São Paulo, eu vim com uma revolta de não poder ajudar meus pais. Tipo, de não convênio pros meus pais, de não abençoar meus pais. Quando eu vim, a minha mente estava essa. Eu me lembro que eu fui numa lan house, imprimi uma foto dos meus pais, coloquei no meu guarda-roupa, falei, ó, eu tô aqui por esses caras aqui. Tô por a minha mãe, pelo meu pai, e é por eles que eu tô aqui. E eu fiquei morando ali na Lapa durante 3 anos. E os 3 primeiros meses foram desafiadores, porque eu não sabia fazer nada. Eu trabalhei como segurança, aí eu ia no Ceasa, comprava flores e vendia em shopping centers, trabalhei como barman, trabalhei como cantor, trabalhei como promotor de eventos. Eu comecei a trabalhar, fazer freelancer para me virar. Onde dava? Onde dava, eu estava inserido, porque eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém, não tinha relacionamento em São Paulo. Com 6 meses, esse amigo falou, ó, Piero, para mim não dá, eu não consigo ficar assim, eu vou embora. Ele foi embora. Eu falei, cara, eu não tenho opção, eu não tenho plano B. O meu plano B é fazer o plano A dar certo, eu não tenho opção. E eu permaneci em São Paulo. E eu me lembro que os primeiros anos ali, em São Paulo, depois que esse amigo foi embora, eu comecei a comer no Bom Prato. Que na frente do meu apartamento na Lapa tinha um Bom Prato, que era um sistema do governo, você pagava R$1 para almoçar com mendigos e andarilhos. E eu sentei ali. E eu entrava na fila às 10h30 da manhã, quando eu não estava fazendo freelancer, eu estava ali na fila, entrava, 11 horas eu sentava para comer. Aí do meu lado tinha mendigos e andarilhos, pessoas que não tinham condições nenhuma de comer. Mas para mim estava tudo bem aquilo ali, porque era a maneira de eu sobreviver, era uma maneira de sobrevivência. Os meus pais me ligavam, como é que tá aí, filho? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ah, eles nem sabiam, nem sonhavam com isso. Só que chegou uma semana que eu comecei naquele lugar e eu comecei a me confrontar. Eu comecei a ter crise de identidade. Porque eu falei, fazem 2 anos que eu tô aqui. Eu não conquistei nada. Eu não tenho nem um emprego fixo ainda. Eu não achei nada para mudar a vida dos meus pais.
E eu comecei a falar, eu não sou um desses caras. Eu comecei a entrar num conflito de identidade que eu não era uma daquelas pessoas. Aí é como se o diabo falasse no meu ouvido, não, você é um desses caras. Você está sentado aqui, comendo com eles, você é um deles. E eu me lembro que a última vez que eu entrei no Bom Prato, na fila do Bom Prato, eu sentei para almoçar e eu comecei a chorar comendo. Eu comecei a chorar, descontroladamente, chorar. E eu deixei o prato de lado, eu saí, andei 2 quarteirões e entrei pela primeira vez em São Paulo numa igreja. Eu tinha entrado uma vez na igreja em Caraguatatuba, que era onde eu tinha ido morar com 9 anos de idade, fiquei até os 18 para 19, mas ainda eu não tinha nem aceitado, nem tinha entregue minha vida para Jesus. Você tinha ouvido falar de Jesus? Ouvido falar de Jesus. Aí entrei nessa igreja, não tinha ninguém nessa igreja. Eu entrei no último banco, ajoelhei, levantei as mãos e falei, Deus, se o Senhor realmente existe, eu preciso que o Senhor se revele. Eu preciso te conhecer. Eu tô cansado, eu não tenho ninguém aqui em São Paulo, então eu preciso de um pai, então me ajuda, pega nas mãos, me segura. E a partir de agora é eu e você contra a rapa toda. Me lembro que eu usei essa frase e eu saí daquele lugar como se tivesse acabado de chegar em São Paulo, cheio de energia, cheio de Comecei fé, de cheio novo. de força. Comecei de novo. 10 dias depois eu recebi uma oportunidade de trabalho, fui contratado, entrei como estagiário, cresci. Foi a única empresa que eu trabalhei fixo em São Paulo, fiquei 4 anos, saí para empreender. Só que daí, eu trabalhando fixo nesse lugar, uns 2 anos mais ou menos que eu estava, eu conheci um amigo de academia. Eu comecei a treinar, fazer academia numa academia tradicional de São Paulo. Qual que era a minha mentalidade? Eu preciso estar onde os ricos estão. Porque se eu estiver onde os ricos estão, eu crio um relacionamento com eles, eles vão me dar alguma oportunidade, alguma coisa, e eu vou me dar bem nisso. Era o meu pensamento. Aí eu ganhava R$1.200 e eu pagava R$500 de academia. Nossa! Aí, para algumas pessoas, Parece um cara que eu conheço, mano. era doideira. Loucura, né? Eu conheço o cara, rapaz. É assim mesmo. Ganha 10, paga 8 pra morar. Pra morar. É isso aí. É esse o Só que pra contexto. morar é uma questão. Só que assim, eu tava investindo R$500, qual que era a minha mentalidade ali? Eu vou investir R$500 porque nesse ambiente vão ter empresários e eu preciso fazer amizade com eles. É somente isso. Então, se eu tô no Pra ambiente... você era um investimento. Era um investimento. Eu era estagiário, mas pra mim era um investimento. Porque eu falei, se eu tô no ambiente que eles estão, eu sou um deles. Cara, eu sou um deles. Se eu tô no ambiente, era que nem eu estar com os mendigos. Se eu tô no ambiente que os caras estão, eu sou um desses caras. Se eu tô no ambiente que tem os empresários mais conhecidos de São Paulo, eu tô aqui, né? E eu me lembro que eu ia ser assim, eu tinha tempo no dia, eu ia pra academia. Aí o cara tava fazendo ali perna, eu ia lá fazer a perna, e aí como é que tá? Vamos revezar aí, amigo. Vamos, peito, vamos revezar peito. E aí eu comecei a criar relacionamento e amizade na academia. Saia tudo torto da academia, não importa. Tudo Mas torto, mas saía com network. Conteúdo, ali, network. Relacionamento. E aí eu conheci um amigo, que é um amigo até hoje. E esse cara, a gente começou a treinar juntos. Pô, vamos treinar junto todo dia? Pô, vamos. Trocamos telefone. Esse cara tinha uma transportadora. Tem até hoje uma transportadora. E a gente treinando, esse cara pegou e falou de Jesus pra mim. Ele falou, cara, você vai em alguma igreja? Eu falei, não vou. Ele falou, poxa, vamos comigo num culto de quarta-feira. Mas aí você entrou nessa igreja, orou sozinho, Sozinho. mudou. Você, tipo assim, mudou a mentalidade e falou, agora eu vou começar. Mudou minha E mentalidade. não voltou mais na igreja, Não voltei nada? mais. Não voltei mais. Foi plantada uma semente, eu vi que eu recebi algo sobrenatural de Deus, uma força mesmo para eu continuar a jornada e não voltei mais. Não voltei mais. E esse amigo pegou e falou de Jesus para mim. Falou, cara, vamos para a igreja. Aí eu falei, pô, vamos para a igreja, quarta-feira vai ter um culto, vamos. Fui uma vez. Cara, vamos de novo, vamos. Daqui a pouco, quando eu vi, eu estava totalmente tomado por Jesus, completamente apaixonado, entreguei completamente minha vida, fui batizado, vivi uma experiência incrível, e esse amigo é amigo até hoje, é meu melhor amigo até hoje. Então, ele me apresentou Jesus, somos amigos até hoje. E nessa jornada minha de caminhada com Jesus, dos meus 22, eu tinha 22 anos mais ou menos, 21 para 22 anos, hoje eu tenho 37. Esse cara me apresentou, fiquei ali um tempo naquela igreja, aí saí dessa igreja, fui para outra igreja, desde então eu nunca mais saí. Né? Saí, que eu digo assim, saí de igreja, tive, com meus 20 e poucos anos de idade, eu tive altos e baixos na minha fé, por questões de comportamento.
E à medida que eu fui me apegando mais com Jesus e focando mais, e Jesus foi realmente me curando, me transformando. Processo. Me livrando. Um processo. Só que daí eu senti a necessidade, quando você, obviamente, está no primeiro amor, você tem aquela intensidade, né? Depois aquele negócio vai esfriando, você precisa manter, né? Aí você vai ter maturidade espiritual, você entende que você precisa todo dia estar Transformar em permanência. Transformar em permanência, exatamente. E aí eu transformei isso em permanência. Só que aí, com 4 anos naquela empresa, eu decidi sair para empreender. Por quê? Porque eu tinha a questão que eu tinha feito com os meus pais lá. Mas esse rolê da academia rendeu o teu amigo da transportadora, não? Rendeu o amigo da transportadora, rendeu uma sociedade com ele, uma transportadora. E rendeu, você virou sócio dele? Virei sócio dele em uma outra transportadora. Que legal. Que não deu certo. Mas foi meu primeiro empreendimento. Não deu bom. Que legal que não deu certo. É muito Empreendedor que nunca quebrou, não... Não, já quebrei 2 vezes, já quebrei. Então. Mas deu... Olha só que interessante esse negócio da transportadora. Eu sou melhor, eu vivo quebrado, vai. Ó. Seu tro... Olha só. Olha que loucura. Olha que doideira. Olha que doideira isso. Vamos abrir a transportadora, eu vou te ajudar e tal. Abri. Ele falou, Piero, preciso que você passe 15 dias no terminal de cargas. Pegue os contatos de todos os caminhões do terminal de cargas e eu vou te dar alguns clientes. Tá, mas você não entrou com nada. Você Zero. foi com o trabalho. Zero. Foi com o trabalho. Ficou à disposição. E ele te deu essa oportunidade. Ele me deu essa oportunidade. Eu peguei e fui. Fiquei 15 dias lá no terminal de cargas. Tudo mais. Peguei telefone de todo mundo. Foi caminhão, truck, carreta, muque, tudo. Peguei tudo, mapeei. Cara, terminal de carga é um lugar, tipo assim, bizarro. É doideira. É loucura. Você vê de tudo lá. Aí peguei de todo mundo. Primeiro trabalho em transportadora. Ele falou, tem um trabalho para encher uma carreta com cesta básica e levar em São José dos Campos. Peguei minha lista, vi quem era de São Paulo. Falei, cara, tem aqui 10 a logística ali. Tenho 10 aqui, vou ligar. Quanto que é? X mil reais para transportar. O fulano, quanto você me cobra? Tanto. Aí coloquei uma margem ali, eu tinha uma margem de quase 40%, 50% de rentabilidade. Central de carga. Central de carga. Aí o que aconteceu? Eu fui para pegar carga, a mulher chegou, e assim, várias carretas. Uma carreta carregou, aí parou a minha com o meu motorista. Eu tava, tipo assim, de camisa, de calçadinho, sapato, tudo mais. A mulher falou assim pra mim, cadê o carregador? Eu falei, que carregador? Falou, não, pra carregar a carreta. Aí eu falei pro motorista, cadê o carregador? Que carregador? Eu falei, não, pra carregar a carreta. Ele falou, você não pediu, não tem. Nossa. Eu falei, moça, não tem. Ela falou, não tem jeito. Vai ter que carregar. O motorista falou, eu sou o motorista, não põe a mão em carga. Ela falou, Piero, você tem que carregar a carreta, dá um jeito. Nossa. Aí eu fui carregar a carreta. Carregar a carreta inteira, baú. No dia seguinte, rapaz, eu não andava. Não andava, literalmente, coluna travada. Eu liguei pro seu amigo e falei, cara, acho que transporte não é pra mim, mano. Falei, não é pra mim. Ô, amigo, achei que era outra coisa. Eu falei, nossa. Tava no soro. Aí esse amigo começou a dar risada. Falou, cara, mas você não... Falei, você não me fala que tem que levar carregador, mano. Não sei, eu tô entrando agora no negócio. Falei, mas não é pra mim. Falou, não, relaxa, vamos fazer mais algumas coisas. Só leva o carregador que dá tudo certo. Mas enfim, foi a primeira empresa. Daí não deu bom. Aí abri uma outra empresa que era uma financeira, Banco BMG.